Olá, essa é a nossa atividade prática de disciplina de inteligência artificial, na qual devemos escolher um algoritmo de machine learning. No caso nosso, escolhemos o Adabushing, que será abordado para vocês agora. Bom, o Adabushing é uma técnica de modelagem simple, que significa isso, que combina vários algoritmos básicos para formar um algoritmo preditivo utilizado. Ele é predominantemente usado para resolver problemas de classificação binária e para aumentar a precisão de métodos, e também trabalha com uma floresta de Decision Stomps, que é a principal característica dele. O Decision Stomp nada mais é do que essa figurinha aqui do lado da direita, que é uma árvore de decisão com profundidade igual a 1. Eu vou explicar melhor como ela funciona e onde ela é aplicada, usando um exemplo de dataset. Bom, o nosso dataset escolhido, né, por nós foi se a pessoa está em forma ou não. Ele tem esses hiperparâmetros e esse número de instâncias aqui. O primeiro passo para a gente poder realizar e implementar esse algoritmo para ver como que ele funciona é inicializar o peso das amostras, que é essa parte em laranja aqui. Inicialmente, todas as amostras vão ter os pesos iguais, ou seja, à medida que o algoritmo avança, os pesos das amostras classificadas incorretamente vão ser incrementados. Você deve estar se perguntando de onde surgiu esse 1.8. Bom, veio daqui, dessa forma para calcular os pesos amostrais, nada mais é do que 1 sobre n, em que o n é o número total de pontos de dados. No nosso exemplo, a gente tem 8 pontos de dados, que são o número de linhas, né? O número de instâncias. Então, vai ficar 1 sobre 8. Se nós tivéssemos 5, ficaria 1 sobre 5, por exemplo. Então, depende de cada dataset. O segundo passo é construir uma árvore de decisão para cada feature, que é aquela decision stomp que eu acabei de mostrar, para classificar os dados e avaliar os seus resultados. Então, para cada feature, vai ser criada uma árvore de decisão de profundidade 1, e, na sequência, todas as árvores de decisão criadas elas vão ser utilizadas para classificar esses dados. Dessa maneira, é possível comparar as previsões feitas por cada árvore com o valor real do dataset de treinamento. Ou seja, a árvore que errou menos na sua classificação será selecionada para compor aquela floresta, aquela forest. A árvore acima aqui, essa aqui, né, classificou incorretamente uma pessoa como estando em forma. Por exemplo, das 8, né, ela classificou uma pessoa como estando incorreta, e as outras 3 ela classificou como correta. Esse processo ele é repetido para todas as árvores, e aquela com menos erro de previsão vai ser selecionada para compor a floresta. Isso aqui é só um exemplo meramente ilustrativo para entender o método. O terceiro passo é calcular o peso de cada árvore, que é representado por esse alfa, e possui dois hiperparâmetros. O n, que é o hiperparâmetro de taxa de aprendizagem, que nada mais é do que a contribuição de cada modelo para os pesos, e tem o valor padrão de 1. Então, a gente vai substituir aqui como 1. Também tem o erro total, que é a soma de pesos das amostras classificadas erroneamente. Como a gente está usando esse modelo aqui, esse exemplo, aqui foram classificadas 8 instâncias, e aqui foram classificadas 7 como corretas e 1 como incorreta. Então, o erro total é de 1 sobre 8. É o número total sobre o número de erros sobre o total classificado. Então, assim, a gente pode colocar aqui nessa fórmula e achar o valor de alfa como sendo 0,84. O quarto passo é atualizar os pesos das amostras, ou seja, atualizar os pesos, a próxima árvore de decisão ela vai levar em conta os erros feitos pela árvore de decisão anterior, melhorando assim o seu desempenho. Então, a gente está sendo utilizado as amostras que a árvore de decisão atual classificou de maneira errada. A equação para aumentar os pesos associados a ela segue a seguinte fórmula, que é o novo peso vai ser igual ao peso anterior, que foi achado da outra decision tree, e que vai ser vezes E elevado àquele alfa que a gente acabou de calcular, que é 0,84. Então, a gente usando esse método para calcular as amostras incorretas, a gente vai achar de 0,29. A mesma proporção que o número que o peso vai aumentando para as incorretas, a gente tem que fazer proporcionalmente que as corretas vão diminuindo. Então, a gente tem que fazer a mesma forma exatamente, apenas colocando um sinal de negativo em frente ao alfa, né? Para mostrar que elas foram classificadas corretamente e para sempre ir mantendo essa proporção. Então é importante a gente perceber que as amostras que a árvore passada classificou de maneira incorreta, elas vão ter um aumento nos seus pesos, enquanto as que foram classificadas corretamente vão ter seus pesos diminuídos.
No entanto, a gente sabe que a soma total dos pesos das amostras deve ser igual a 1 por padrão. Mas aqui, se a gente somar todos esses valores, a gente vai ver que vai dar um valor diferente de 1. Nesse caso aqui vai dar 0,84, 0,64, perdão. Para trazer essa soma igual a 1, a gente vai ter que normalizar esses pesos, dividindo todos os pesos pela soma total dos pesos atualizados, que é 0,64. Ou seja, a gente vai ter que pegar cada um desses valores e dividir ele por 0,64, que é a soma de todos eles. Fazendo isso, a gente vai achar essa nossa normalização, que vai ter o valor de 1. O quinto passo é montar um novo dataset, que nada mais é do que com um novo dataset do mesmo tamanho do original deve ser montado. O processo para montar ocorre da seguinte maneira. Imagina que uma mesa de roleta, onde cada seção corresponde ao peso de cada amostra. O número entre 0 e 1 é escolhido, e a localização em que cada número cai determina qual amostra vai ser colocada no nosso dataset, no novo, né? É fácil a gente perceber que aquelas amostras que foram classificadas de maneira incorreta, portanto tiveram seu peso aumentado, no caso aqui, por exemplo, o 0,45, irão aparecer em maior quantidade nesse novo dataset. Dessa maneira, quando chegar o momento de avaliar as predições feitas por cada árvore de decisão, aquela com maior pontuação terá classificado corretamente as amostras que a árvore prévia classificou incorretamente. Os passos 6 e 7 nada mais é do que o passo 6 é repetir esses do passo 2 ao 5, até a que te atinja o valor especificado pelo hiperparâmetro. E o passo 7 é usar uma floresta de árvores de decisão para fazer as predições em dados fora da base de dados de treinamento. Ou seja, igual ao método Ensemble, a gente vai gerar um novo dataset baseado naquele primeiro, só que com um novo conjunto de dados, ou seja, mais assertivo. O modelo de Ada-Bush ele vai fazer as predições, fazendo com que a árvore da floresta classifique a amostra. As árvores são, então, separadas em grupos de acordo com as decisões feitas por elas. Para cada grupo, os pesos de alfa das árvores são somados e a classificação final feita pela floresta é determinada pelo grupo de maior soma. Aqui a gente tem um modelo de implementação, que é um exemplozinho, eu vou mostrar ele para vocês agora. Se vocês quiserem aplicar em Python, por exemplo, a principal coisa que você tem que fazer é importar essa biblioteca do sklearn, do Ada-Bush Classifier e da Decision Tree Classifier, que é para gerar esses Decision Stomps, para gerar as árvores de decisão. Aqui a gente está basicamente importando a base de dados da Iris e separando entre treino e teste. E aqui é onde realmente ocorre o algoritmo, que é esse A/B Classifier. Então, a gente vai estar basicamente criando um Ada-Bush com um Decision Tree com profundidade de 1 como seu classificação padrão. Os principais hiperparâmetros, né, os parâmetros mais importantes, é a base estimator, que é o algoritmo base, né, o algoritmo de aprendizado que vai ser usado para treinar esses modelos. Nesse caso, o padrão é o Decision Tree. O número de estimators, que esse N estimators nada mais é do que o número de modelos para treinar iterativamente, é o número de Decision Trees que você vai ter por grupo, no caso, a gente decidiu usar 50. E o learning rate, que vai ser a contribuição de cada modelo para o peso e o padrão de 1. Ou seja, reduzir a taxa de aprendizagem significa que os pesos vão ser aumentados ou diminuídos um pouco, forçando o modelo a treinar mais devagar. Mas, no entanto, a gente pode ter resultados com melhores pontuações de desempenho. No entanto, como o padrão é 1 e também mostrado na etapa 3 e 4 é 1, então a gente vai manter o 1 mesmo. Aqui a gente vai treinar o classificador, criado com um conjunto de treinamento utilizado para realizar as predições de conjunto de teste. Então, para vocês terem uma noção também de como que ele é melhor, das vantagens dele, a gente vai estar avaliando uma Decision Tree normal sem o Ada-Bush e vocês vão ver a diferença. Aqui a gente mandou printar tudo e vai ver que a matriz de confusão sem Ada-Bush, ele errou 24 instâncias, por exemplo, e acertou aqui 36. Aqui, por exemplo, com o Ada-Bush, né? Esse aqui está escrito errado, tudo bem. Tá com o Ada-Bush, você vê que ele acertou muito mais do que sem o Ada-Bush. Ele errou apenas 6, o que gera uma acurácia sem Ada-Bush de 0,6, que é essa daqui, e uma acurácia com Ada-Bush de 0,9, ou seja, a precisão dele aumentou muito e melhorou muito também em questão de eficiência. A partir disso, a gente pode chegar a algumas considerações finais e conclusões. Das principais vantagens, que pode ser usado tanto para classificação quanto para regressão.
ele lida bem com tipos de dados diferentes, tanto numérico quanto escrito, quanto qualquer tipo de dados, né? Dados diferentes da amostra. Ele é resistente ao outlier, caso usado uma função de perda apropriada, e aumenta muito a precisão de modelos. No entanto, ele também tem algumas desvantagens, que é pouco escalável, como não poder ser paralelizado. Ele tem um certo risco de overfitting, que a gente já estudou, e pode ser difícil e demorado de ajustar os hiperparâmetros. Bom, a partir disso, eu finalizo a nossa apresentação. Qualquer dúvida, deixe nos comentários para que possamos estar esclarecendo essas dúvidas. Muito obrigado e até a próxima.